sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, nós somos do Portal TW. Bom, é impossível negar, né? Star Wars, Marvel, DC, a gente tropeça neles em todo lugar hoje em dia. Mas olha, uma análise recente lá no portal levantou uma coisa bem interessante. Por que será que Star Wars parece ter criado raízes assim tão mais profundas no nosso imaginário? Mesmo comparando com essa força toda dos super-heróis do cinema, nos quadrinhos? É uma pergunta ótima. Então, hoje a ideia é justamente investigar os argumentos que esse material do TW apresentou para tentar entender essa ressonância diferente de Star Wars. Vamos mergulhar nisso? Vamos sim. E é bom deixar claro, né? A discussão aqui não é para dizer quem é melhor. O ponto principal é a natureza diferente desse impacto na cultura. O que é fascinante, segundo a análise, é como Star Wars parece operar assim numa camada quase mitológica. E aí a gente já entra num ponto-chave que o texto levanta. Star Wars como um mito moderno. Aquela história da inspiração do George Lucas no Joseph Campbell, A Jornada do Herói, isso é bem conhecido, né? Essa construção deliberada com arquétipos bem claros. Luke como herói meio relutante, Obi-Wan como mentor, o Vader como a sombra. Isso parece ter sido a base de tudo, desde o comecinho. Exato, uma base muito sólida mesmo. E aí, em contraste, a análise aponta para as origens da Marvel e da DC, que vieram mais daquelas HQs pulp, sabe? Revistas com uma pegada mais episódica, talvez de consumo mais rápido. E embora hoje sejam universos super complexos e sofisticados, essa origem é mais fragmentada, com tantas versões, reboots dos mesmos heróis, o texto sugere que isso talvez dilua um pouco a força de ter uma única saga assim universal, coesa, como Star Wars conseguiu, né? Faz sentido pensar por esse lado. E essa ideia de coesão é outro ponto forte da análise, né? Star Wars, mesmo com expansão para livros, séries, games, manteve por muito tempo uma espinha dorsal mais clara, uma linha do tempo mais central. Isso talvez facilite a gente acompanhar a jornada dos personagens por décadas, tipo ver a Leia evoluindo de princesa para general, ou toda a tragédia do Anakin. Pois é. Essa linearidade, como o material discute, cria uma sensação diferente. Quase como acompanhar uma grande saga familiar por gerações, sabe? É um pouco diferente dos multiversos, das realidades paralelas que a gente vê bastante na Marvel e DC. E essa estrutura mais, digamos, unificada pode acabar fortalecendo o laço emocional,
Fica mais parecido com acompanhar uma longa história épica mesmo. E tem outra coisa, que vai além da história em si. É quase sensorial, né? A identidade audiovisual, a trilha sonora do John Williams. Nossa, Nem me fala. você ouve 2 notas e já sabe o que é. Tema principal, Marcha Imperial. E o visual, sabre de luz, Stormtrooper, as naves. É reconhecido no mundo inteiro na hora. Sim, esse é um ponto que a análise destaca bastante. Essa identidade visual e sonora tão forte, tão consistente. Talvez seja mais difícil para Marvel e DC manterem isso com a mesma força duradoura. Porque, tem muita mudança de uniforme, troca de ator, até o tom dos filmes varia bastante às vezes. A identidade de Star Wars parece mais permanente, assim. É verdade. E tudo isso parece que alimenta um apelo que, de fato, atravessa gerações. É comum ver famílias inteiras curtindo a saga juntas. Sem contar a profundidade dos temas que a análise ressalta, né? Discussões sobre poder, sobre falha, redenção, política, até um pouco de filosofia. Não é só aventura espacial. Exato. E isso conecta com a ideia de catarse que o texto menciona. Aquela experiência emocional que a gente tem ao acompanhar dilemas morais fortes. Star Wars, no fundo, fala muito da condição humana, né? O que a gente faz com o medo, com a raiva, com o poder, lida com escolhas e consequências, mesmo num cenário de fantasia. Então, para amarrar perspectiva que a análise do Portal TW traz, Marvel e DC são gigantes culturais, sem dúvida. Mas Star Wars parece ocupar um espaço um pouco diferente, talvez mais profundo, justamente por combinar essa base mítica bem construída, uma narrativa central mais coesa por muito tempo e essa identidade audiovisual que é icônica e superduradoura. É quase como se Star Wars tivesse virado uma espécie de linguagem que muita gente compartilha, sabe? Um épico moderno sobre luz e trevas que continua ressoando, atravessando gerações de um jeito bem particular. É quase fundamental para entender a cultura pop de hoje. E essa exploração toda deixa a gente pensando, né? O que será que permite que uma história, hoje em dia, conseguir além do puro entretenimento e chegar perto desse status de mito moderno? Se gravar tão fundo na cultura como Star Wars aparentemente conseguiu. Fica a reflexão. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia e que a força esteja com vocês. Até a próxima.